Olá, classe, tudo bom? Eu sou o professor Celso Costa, sou professor de Exatas e hoje vamos ter uma aula de Física. Bom, vamos começar agora uma playlist sobre espelhos esféricos. Será uma sequência de vídeos. Vou falar sobre a teoria, sobre a introdução aos espelhos esféricos, como se caracterizam os espelhos esféricos, como que a gente representa graficamente e quais são os tipos de espelhos esféricos. E mais para frente a gente vai saber como se formam as imagens nos espelhos esféricos e também vamos fazer os cálculos de comprimentos, tamanhos e distâncias entre as imagens e o objeto nos espelhos esféricos. Tá legal? Bom, para hoje nós temos a origem dos espelhos esféricos, a teoria principal, o começo, né? Como que se forma o espelho esférico? Bom, o espelho esférico, na verdade, ele é uma superfície esférica com alto poder refletivo, com uma imagem sendo ela real ou virtual, dependendo do modelo do espelho esférico e da distância que está também. Tem espelho esférico que a distância ela muda a imagem para real ou para virtual, beleza? Com o caminhar da explicação a gente vai aprendendo mais sobre isso. Vamos lá. Como que se forma, como que a gente constrói um espelho esférico? Como o nome diz, espelho esférico, ele é uma origem de uma esfera. Então imagina que você tem uma esfera, toda redondinha aqui, bonitinho, e você faz um tile nela, você corta um pedaço dela. Você tem duas partes agora. Tem uma calota e tem outra calota. Qualquer posição que você cortar essa esfera, você vai ter uma calota. Se você cortar no meio, você terá duas calotas iguais. Se você cortar mais no cantinho, você tem uma calota menor e uma calota maior. Porém, qualquer pedaço que você cortar ali vai ser uma calota. E o espelho esférico, ele é uma calota que tem esse poder refletivo, seja interno ou externo, dependendo do tipo do espelho. Tá? Quando nós temos a reflexão na parte interna da calota, nós temos o espelho que a reflexão é interna, é dentro. Nós chamamos de espelho côncavo. Tá? O espelho côncavo é a reflexão na parte interna dessa calota. De forma contrária, se eu tenho a reflexão no lado externo da calota, eu chamo ele de espelho convexo. Tá? Então olha aqui, reflexão na face externa desta calota. Como que a gente faz a representação gráfica dos espelhos esféricos? Dos côncavos e dos convexos. Olha só, a representação gráfica dos espelhos esféricos se dá dessa forma. Nós temos aqui um eixo principal. Tá? Esse eixo principal é o eixo normal, a gente chama do eixo normal do espelho. Então nós temos o espelho, digamos que tem um espelho côncavo. O eixo normal é aquele eixo perpendicular ao centro do espelho. Então no centro do espelho tem um eixo que forma um ângulo de 90 graus, passando por ele. Tá? Então, o eixo principal. O espelho côncavo, ele tem a reflexão interna. E a gente sabe que o espelho côncavo é uma calota, a gente acabou de ver. É uma calota, é um pedaço de uma esfera. Uma esfera, ela tem um ponto central, aquele ponto que fica bem no meio dela. Então, é esse ponto que a gente fala. Tá? A gente coloca aqui no eixo principal, esse ponto C, que é o ponto central daquela esfera, que deu origem a esse espelho côncavo. Entre o ponto central e o ponto de vértice, vou até colocar aqui, ó, vértice, que é onde o eixo principal encontra com a face do espelho, entre o centro de curvatura e o meu vértice, eu tenho o meu foco. E o foco, ele é exatamente a metade do ponto central até a minha face. Olha só, se eu sei que é uma esfera é circular. Legal. Então, se eu tenho um ponto lá dentro que vai até a borda dessa esfera, é um raio, não é? Bom, se é um raio, significa que o foco está na metade, é metade do raio. É isso mesmo, professor. Olha só que legal. Então, eu posso falar que o meu foco, ele é igual a um raio dividido por 2, já que o meu raio é o centro de curvatura do centro de curvatura até a borda do espelho e o foco está na metade dele. Tá legal? Maravilha. No espelho côncavo, os raios incidem nessa posição. Olha só como que ele é desenhado. As voltinhas para cá
tá? E a parte refletora está aqui. Então a gente desenha esses três risquinhos em cima e embaixo, representando que é a face que não tem reflexão, beleza? De forma contrária, o espelho convexo, ele tem esse mesmo tipo de reflexão, porém, a parte que não reflete é a parte interna. A gente vai ter a reflexão na parte externa dele, né? Então, os raios de luz batem aqui e ele vai refletir, ou para um lado ou para o outro, e a gente vai descobrir como é que funciona também. Da mesma forma do espelho côncavo, o convexo ele é um pedaço de uma esfera, então ele tem o ponto central e tem o foco. Tem o ponto central aqui e o foco na metade do caminho. Então, entre o centro da esfera e a borda da esfera, eu tenho o meu foco. Legal? Aqui a gente calcula da mesma forma. O foco também é o raio sobre 2. Uma dica interessante para você não esquecer côncavo e convexo, qual que é qual. O côncavo, ele tem reflexão na parte interna. O convexo na parte externa. E olha só, convexo, eu tenho EX aqui, ó. Convexo. E externo, eu tenho EX também. Ou seja, se a palavra tem EX, ela é externa. Convexo, externo. O que não tem é côncavo, é interno. Tá legal? Bom, pessoal, essa primeira aula é bem simples, é só teoria, só introdução. Na próxima aula a gente vai ver como são formadas as imagens de cada tipo de espelho. Legal? Obrigado e até a próxima.